Aí, se você quiser pôr ele lá dentro, pode pôr, põe em cima da bancada. Tá bom. Não vai ser melhor do que no chão. É mais fácil. Não, e não é isso mais fácil, no chão. Não. Ok, obrigado. Bom, gente, então é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade nesse material que eu já mandei para vocês, ó. Porque na última aula de literatura, lembra que a gente falou do Camões, a gente leu alguns poemas dele e tal, mas agora tem a segunda parte, né? Tudo isso ainda... Boa noite, Marisa, tudo bem? Tudo isso ainda tá na aula 2 de literatura, né? E eu juro que essa é a última aula que a gente vai demorar bastante. Porque até aqui na aula 1 e na aula 2 a gente tem 4 conteúdos, então é natural, né, que ia tomar um pouco mais de tempo. A aula 3 a gente resolve uma sexta-feira, a aula 4 a gente resolve uma sexta-feira, e aí a aula 5 a gente vai emendar com a 6 e fazer em uma sexta-feira. Então, eu sei que a gente está gastando mais tempo do que devia agora, mas depois a gente recupera. Então, não se assustem. Oi? Exatamente. Eles acontecem ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Aí que tá. Por isso que você sempre vai ver junto. Só que assim, é muita coisa, não dá para falar em uma aula, né? Mas o quinhentismo acontece em 1500, só que é no Brasil. E o Renascimento / Classicismo em Portugal em 1500 também. Então é simultâneo, mas em lugares diferentes. Beleza? Quinhentismo é Brasil, Classicismo, Renascimento é Portugal. Bom, hoje a gente vai falar desse livro que vocês estão vendo aí na tela, Os Lusíadas, né? Que é um poema épico. Então, talvez lá no comecinho, no começo do ano, a gente fala um pouco sobre os gêneros literários clássicos, né? Lá na Grécia Antiga, lembra que quando a gente fala de classicismo, tudo é Grécia, porque o Renascimento era a tentativa de renascer a cultura grega, certo? Então, toda a referência deles é Grécia. Lá na Grécia Antiga, basicamente existiam 3 tipos de texto, né? Nós tínhamos o poema lírico, que é aquele poema que a gente conhece, ó. Isso aqui é um poema lírico, isso aqui é um poema lírico, isso aqui é um poema lírico. Poema lírico é aquele poema que fala de sentimentos. Qualquer poema que fale de sentimento é um poema lírico. Existia o teatro, na Grécia Antiga, e existia o poema épico. Então eu começo perguntando para vocês e para vocês, o que é uma coisa épica? Tipo assim, se você pisa na bola com alguém, você fala assim, nossa, eu fiz uma cagada épica. Grandiosa. Ok, que mais, pessoal aí de casa? Se eu falar que uma história é épica, o que seria uma história épica? Como? Única. Bom. Única. Stephanie mandou a mesma coisa, olha que curioso. Que mais? Grandioso, único. Conexão, né? Que mais? Por exemplo, se eu falar que um jogo foi épico, um jogo entre 2 times de futebol foi um jogo épico. Memorável, bom. Bom, então veja, o texto épico também é um tipo de poema, né? Quando eu falo aqui, ó, epopeia é a mesma coisa que poema épico, tá? São 2 nomes para a mesma coisa. E o poema épico, ele tem realmente essa ideia de grandiosidade, de ser uma coisa especial, como vocês falaram. Então deixa eu mostrar para vocês por que é especial. Aqui a gente tem o livro dos Lusíadas. Vocês estão vendo aí? Tá. Isso é um poema, tá bom? Um poema. Eu vou dar rolar a página aqui, ó. Olha lá vocês duas. Isso é um poema, tá? Um poema ainda, é o mesmo poema, eu juro para vocês. Ele não acabou, e ele não acabou, e ele não acabou. E aí, acelerando um pouco, ele é um poema que termina na página 200. Exatamente. Então, isso é a poesia épica, né? E era assim que se contava história antigamente.
Na Grécia Antiga, se você queria saber a história da Grécia, você não ia numa biblioteca e pegava um livro para ler. Você tinha que procurar um poema épico, né? Então, o poema épico, ele é super importante em todas as civilizações. Na Grécia, na Pérsia, em Roma. A gente tem poema épico na China, no Tibete, vários países. Toda grande civilização tem um poema épico. E é por isso que o Camões escreveu, uma das razões, né? Que o Camões escreveu esse livro. Porque basicamente o que prova, ou pelo menos nessa época, né? O que provava que você era um povo desenvolvido, civilizado e que tinha dominado as artes? Você tinha um poema épico para mostrar. Então, por exemplo, lá na Inglaterra existe o épico de Beowulf, que já virou até um filme. Na Pérsia tinha o épico de Gilgamesh, né? Na Grécia tem a Ilíada e a Odisseia, que vocês conhecem como a história da Guerra de Troia. Todo mundo conhece a história da Guerra de Troia, não? Cavalo de Troia e tal. Essa história está num poema como esse, né? Que é a Ilíada. Então, o poema épico, ele tem um fator histórico, porque ele é uma forma que as civilizações tinham de registrar a sua história, os seus costumes, né? Que é uma das coisas que o Camões quis fazer nesse livro. Outra função é registrar a cultura e a mitologia. A gente sabe que, por exemplo, lá na Ilíada, na história de Troia, não tem o Aquiles que ele é um semideus. Buenas noches. O Aquiles é um semideus, ele toma uma flechada no calcanhar, e aí ele é o único ponto vulnerável dele, né? Então, o poema épico, ele é sempre uma mistura de história e mitologia e cultura do povo, certo? E o Camões escreveu essa coisa linda, maravilhosa, enorme, gigantesca, e esse é o nosso grande poema épico, né? E alguns professores não falam muito dos Lusíadas, porque é um texto difícil e é um texto muito especial, assim, né? Então, muitas vezes as pessoas só passam por cima dele e vão embora para o quinhentismo, vão embora para outras coisas. Eu gosto de falar bastante dele por duas razões. Primeiro, porque o Mackenzie, a PUC e a USP, que são três grandes universidades aqui perto da gente, sempre cobram alguma coisa dos Lusíadas. E aí depois vou mostrar algumas questões para vocês. E segundo, porque, pô, é o nosso poema épico, né? Você fala português, eu falo português, você fala português. Então, isso aqui é nosso patrimônio, né? E eu acho que todo falante de língua portuguesa deveria conhecer um pouquinho melhor para bater no peito e falar, a gente também tem o nosso, né? Os ingleses têm o deles, os chineses têm vários, a gente também tem o nosso épico aqui. Então, talvez seja um pouco de orgulho besta de professor de literatura, né? Quem mais se orgulha desse tipo de coisa? Só nós mesmo. Beleza. Então, os Lusíadas, como vocês viram, é um negócio monumental, né? Tem até aquela história que eu acho que eu falei para vocês, porque o Camões, o nosso autor, cadê a carinha dele? Vamos voltar na carinha dele um pouquinho. Esse homem caolho aí, né? O Camões é uma figura muito curiosa, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira sobre ele. Porque, veja, 1500, né? Mesmo que tivesse documentos, até hoje muita coisa já teria se perdido, de fato aconteceu. O que a gente sabe é que o Camões era um aventureiro, assim, bem diferente do que a gente pensa num poeta, né? Então ele foi para o exército, ele foi para o Oriente e tal, e tem aquela história de que ele se apaixonou no Oriente por uma japonesa, sei lá, chamada Dinameme, e que quando ele estava voltando, o navio que ele estava acabou naufragando, e ele tinha acabado de escrever Os Lusíadas, essa coisa gigantesca. E aí, isso é mito, tá? É mitologia. Mas aí diz que ele teve que escolher. Ou ele salvava o livro, ou ele salvava a mulher. E obviamente ele salvou o quê na história? O livro, né? Porque, pelo amor, você escreve 200 páginas e você acha que vai reescrever o negócio? E veja, não é escrever assim, né? Sentadinho na mesinha, no computador, com a aguinha do lado, errou, apaga, salva na nuvem, né? Não, cara, é escrever na pena, num papel que custava o rim de alguém, porque papel era um negócio caro. Você imagina, mulher tinha quantas milhões no mundo? Acho que ele pensou assim, né? É a história. O que vocês fariam, meninas? Salvava o livro, a obra? Nem pensa, né? Namorado, marido, acha a rodo, mas isso aqui
Eu acho também, né? Então, cara, é o trabalho de uma vida, né? Você não vai trocar, não vai trocar. Bem, é isso que a mitologia diz, né? Que o Camões, então, ele teria salvado os Lusíadas. E esse negócio monumental, né? Para ser mais específico, então, esse texto é dividido em 10 cantos. Não pensem que isso é detalhe, hein? Porque o Mackenzie adora perguntar essas coisas. A USP também, às vezes. Esse texto é dividido em 10 cantos. Como é um poema, a gente não divide por capítulo. Né? Um poema longo, como épica, a gente sempre divide em cantos. Mas são 10 capítulos, né? Vamos pensar assim. São 8.816 versos. Então, 8.816 linhas. O negócio é gigantesco, né? Como cada estrofe tem 8 versos, dá um total de 1.102 estrofes. E todas elas têm o mesmo esquema de rima. Chega mais. Então, gente, é um trabalho... Sim, eu não posso falar um palavrão aqui, então eu vou falar que é um trabalho do caramba. Aí vocês sabem a palavra que eu quero usar. Porque imagina que esse texto inteirinho é assim, ó. Todas as estrofes têm 8 versos. Não tem nenhuma maior, não tem nenhuma menor. É tudo o mesmo tamanho. Todos os versos têm 10 sílabas. Então o cara ficou contando, linha por linha, 8.816 vezes, para ter certeza que tinha 10 sílabas. E ele não errou nenhum verso. Porque né, você pensa, o cara repetiu 8.816 vezes a contagem até 10, natural errar uma vez, duas. Ele não errou. Todos os versos têm 10 sílabas, porque era a moda, lembra? A medida nova, que era o verso de 10 sílabas. Todas as estrofes têm o mesmo esquema de rima. Já tentaram escrever poesia na escola? É um horror achar uma rima, né? Porque ou você acha a rima ou você fala o que você quer falar. Você nunca acha a rima que rima com a palavra que você quer usar. Não tem. Né? Hoje em dia você entra no Google, dicionário de rima, palavras que rimam com coronavírus, e acha lá alguma coisa. Não tinha dicionário de rima. Então, quer dizer, o cara encontrou, sei lá, 4.000 rimas da cabeça dele, sem internet para pesquisar. Entende por que ele deixou a mulher morrer, supostamente, e salvou o livro? Né? Todas as estrofes são assim, ó. O primeiro verso rima com o terceiro, que rima com o quinto. Por que não deixou grifar aqui? Uai, foi. Aí, o segundo, deixa eu grifar de outra cor, verde, melhor. O segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. Já vou ver o que está aí no chat. E aí, por fim, o sétimo rima com o oitavo. Estou fazendo assim para ficar mais fácil de visualizar. Então, o cara repetiu isso, essa fórmula, 1.102 vezes. Né? É um trabalho dos cornos. Então, só aí já deixa a gente ter uma noção. Muito difícil, né, Bernardo? Achar uma rima é difícil. Imagina achar 4.000 rimas, né? 6.000 rimas, eu acho. Então, veja, essa estrutura que vocês estão vendo aí é o que a gente chama ali de oitava rima, certo? E a oitava rima também veio como uma moda lá da Itália. Lembra que quando começa o classicismo, tem aquele poeta chamado Sá de Miranda, ele sai de Portugal, vai passar um tempo na Itália e ele traz uma moda de lá. Qual é essa moda? O soneto, que a gente viu na última aula, 4-4-3-3, e a segunda moda é essa estrofe, esse jeito de escrever poesia, certo? E o Camões adotou. Bom, por que o Camões se deu a todo esse trabalho? Um dos motivos a gente já falou, né? A ideia era trazer essa ideia de grandeza para a civilização de Portugal. Então, se os gregos tinham vários poemas épicos, Portugal também precisaria de um poema épico, pelo menos um. Mas tem outros motivos, né? Esse cara que vocês estão vendo aí, no canto da tela, deixa eu aumentar ele um pouquinho, que para mim parece o Mark Zuckerberg, sabe, o dono do Facebook, o criador do Facebook. Eu não sei porquê, mas para mim é igualzinho. Depois a gente pode abrir uma foto do Mark Zuckerberg, mas para mim é o mesmo cara. Eu acho que ele reencarnou aí. Esse cara que vocês estão vendo, era o rei de Portugal na época do Camões.
um rapazinho chamado Dom Sebastião. E eu estou chamando de rapazinho porque, se eu não me engano, posso estar enganado, ele foi entronado com 15 anos. Você já imaginou dar um reino para um moleque de 15 anos? Você teria coragem de deixar a sua casa na mão de um menino de 15 anos? E falar, ó, faz o que você quiser? Seu carro. Eu não teria coragem de deixar o meu computador na mão de um menino de 15 anos. Deram um reino para um moleque de 15 anos. E não qualquer moleque de 15 anos. A gente sabe, pelos registros históricos, que o Dom Sebastião ele era muito problemático. Por quê? Resumindo uma história muito longa. A mãe dele, o pai dele, não conseguiam um filho de jeito nenhum. Isso é um problema quando você é rei e rainha, porque vai acabar com a sua linhagem, concorda? Então, quando ele chegou e a mãe já era muito mais velha, né, e ela engravidou muito mais velha, aquilo foi visto como um milagre. Tipo, ficaram a vida inteira tentando, nunca conseguiam. Então, quando ela finalmente engravidou, foi visto como um milagre. Um milagre num dos países mais católicos do mundo resultou no quê? As pessoas começaram a tratar esse menino como se ele fosse um Messias. Como se ele fosse o escolhido da profecia. Sabe essas coisas de filme? Eu sou o escolhido e vim salvar todos vocês. Então você imagina o que é você pegar um menino que já é poderoso, rico, nobre, e você passar a vida inteira desse menino falando assim, você é o nosso salvador. Vai subir a cabeça do menino, não vai? Ele vai ficar um arrogante filho da mãe. E ele vai achar que ele pode tudo. Então, de fato, o Dom Sebastião era assim. Pelos registros que a gente tem, ele era um rei mimado, extremamente agressivo, só pensava em guerra, porque essa era a imagem que criaram em torno dele, de que ele seria o grande salvador de Portugal. E o que isso significa, né? Diziam que ele seria um grande conquistador, que ele faria uma grande guerra santa e que ele iria, então, aumentar o Império Português para um nível nunca visto antes. E ele acreditou nisso tudo. Só que ele precisava de um empurrãozinho para ir fazer essa guerra. E quem deu esse empurrãozinho para ele foi Luís Vaz de Camões, com esse livro. Então, esse poema, todo esse trabalho que o Camões teve, de certa forma, foi dirigido para uma só pessoa, que era o rei de Portugal. Um dos motivos do Camões escrever esse livro foi: eu vou escrever para enaltecer Portugal, mostrar que a gente também pode. O segundo motivo foi instigar o rei de Portugal a fazer guerra. E a gente já vai entender como é que ele fez isso. Mas vocês imaginam que, assim, Portugal foi para uma guerra por conta de um poema. Às vezes a gente acha que um poema é uma coisa assim, inocente, né? É só um texto. Mas às vezes um texto muda a história de um país. Como de fato mudou. Porque aí o Dom Sebastião foi fazer a tal guerra contra os árabes, que eram vistos como os inimigos, né? Porque os árabes são muçulmanos. E até hoje, quem é muito católico tem uma visão ruim de árabe, né? A árabe adora o demônio, a árabe é tudo meio esquisito. Então, o Dom Sebastião meio que aceitou essa provocação do Camões e ele foi fazer uma guerra no Marrocos, no norte do Marrocos. Só que, vocês já viram o tamanho de Portugal? É uma tripa, assim, isso não significa nada, né? Portugal tem o quê? 10 milhões de pessoas. São Paulo sozinha deve ter 12, 13, 14, sei lá quantos milhões está. Então pensa que Portugal hoje é um país menor do que São Paulo. O que era Portugal em 1500? Era tipo um bairro da cidade de São Paulo. Você pega ali o Bela Vista, no centro de São Paulo, devia ter mais gente que Portugal. Então vocês acham que Portugal tinha alguma chance de fazer guerra contra que país que fosse? Não tinha. Para fazer guerra tem que ter gente. Por que ninguém se mete com a China? Porque a China tem 1 bilhão e sei lá quantos milhões de chinesinho. É verdade? Não dá para ganhar da China. Então assim, o Dom Sebastião, com essa coisa de ter uma profecia, eu sou o escolhido, ele se meteu numa batalha que ele nunca poderia ganhar. E ele sumiu, desapareceu. Ninguém nunca mais achou. Então, os Lusíadas, curiosamente, esse texto, né, que vocês estão vendo na capa aí, ele instigou o rei de Portugal a fazer uma guerra buscando grandeza. Mas o resultado foi a desgraça do país. Porque aí sumiu o rei, Portugal ficou sem comando, aí ele foi absorvido pela Espanha naquele período
que vocês devem ter estudado em história, a unificação ibérica, virou tudo uma coisa só, né? E foi o começo da decadência de Portugal. Então, isso são ironias da vida, né? Você manda o cara fazer a guerra buscando a grandeza e o resultado é a desgraça. Às vezes acontece na nossa vida, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa para dar certo e aqui a Emília está fazendo assim, professor, acontece muito. Quanta coisa a gente se esforça pra caramba e dá errado no final, é uma desgraça, né? Então, agora você imagina você levar o seu país inteiro pra guerra e perder. Isso é desgraça, porque, né? O que estão falando aqui? Eu falo assim dando risada, mas é desgraça mesmo, né? Vale a antiga frase, Portugal é uma ilha cercada por um mar de Espanha. Exatamente, é tipo isso. Portugal é o quintal da Espanha, né? É a Ubatuba da Espanha, não é isso? Tá no litoral ali, é onde os espanhóis vão tomar um banho de praia rapidinho. Vamos descer para a serra? Vamos. Vamos para onde? Para Portugal. É isso, Portugal é a Ubatuba da Espanha. Bem, então, Camões escreveu isso para enaltecer Portugal, porque ó, a gente fala mal de Portugal, porque hoje em dia é divertido. Mas em 1500, como eu falei na última aula, Portugal estava no auge, cara. Né? Portugal tinha desenvolvido tecnologia marítima, tinha desenvolvido uma coisa incrível chamada caravela. Hoje em dia, caravela pode parecer uma coisa idiota, né? Um barquinho com uma vela em cima. Só que na época não era um barquinho. Na época, uma caravela era tipo uma espaçonave. Era um negócio que te permitia chegar do outro lado do mundo. Então é por isso que Portugal cresceu e acabou se tornando o primeiro país mercantilista / capitalista. Então, Portugal estava lá em cima na época que o Camões escreveu. Estava no seu auge. Por isso a intenção de enaltecê-lo, né? Quando a gente está bem, a gente quer mostrar, não tá? Por isso que a gente tem Instagram. Ou a gente tem Instagram para mostrar desgraça? Não, né? A gente tem Instagram para postar que a gente está bem. Na época não tinha Instagram, fazia o quê? Escrevia poema épico, gente. Não, era assim, né? Então, um segundo motivo, né? Instigar o Dom Sebastião. E aí tem um terceiro motivo que não é tão bonito, mas é mais óbvio. O Camões, quando ele voltou para Portugal, porque ele tinha ido para o Oriente, ele precisava ganhar a vida, né? Saiu do exército, vai ganhar a vida como? Então, como esse texto foi tão importante na cultura portuguesa, o Camões acabou ganhando uma bolsa pelo resto da vida. Aí vi vantagem, né? Imagina você ganhar um dinheirinho do governo o resto da sua vida por ter escrito o negócio. Então foi uma troca boa ali para o Camões, né? Ele escreveu isso aqui, ele foi premiado, assim, condecorado pelo Reino de Portugal, e aí ele conseguiu garantir um certo nível de vida. Não ficou rico, né? Mas ele conseguiu se sustentar até o final da vida, que ele passou em prisão domiciliar uma boa parte, porque a gente vai falar daqui a pouco, esse livro foi muito bem aceito, mas teve as suas polêmicas. Então, assim, por um lado, Camões foi premiado e ganhou esse dinheiro, mas por outro, ele também foi um pouco condenado e castigado por ter escrito os Lusíadas. Né? Afinal, ele afundou o país. Bem, os Lusíadas, assim como todas as epopeias da Grécia, é dividido em 10 cantos, né? Mas toda a epopeia tem 5 partes, né? Essas 5 partes, não é dizer que assim, são 10 cantos, 5 partes, então cada parte tem 2 cantos, não é isso? São 2 formas diferentes de dividir. 10 cantos é a estrutura do texto, porque ele quis dividir em 10 capítulos. 5 partes tem a ver com o fato de ser um poema épico. Então, isso é uma tradição que vinha desde a Grécia, que o poema épico deveria ter esses 5 elementos. Então, quando você começa a ler os Lusíadas, né, as primeiras 18 estrofes, então, ó, basicamente a página 1, 2 e 3, só isso aqui são as 3 primeiras partes, né? A proposição, a invocação e a dedicatória. Então, tudo isso aqui está ali até a página 3. O que é a proposição, né? Toda vez que um poeta vai escrever esse tipo de texto, ele começa dizendo qual é a tarefa dele, por que ele está escrevendo aquilo, né? É o meu propósito. E aí, nos Lusíadas, qual é o nosso propósito? É cantar
os feitos dos navegadores portugueses, porque afinal de contas Portugal é o país que conectou o mundo, né? Portugal conectou a Europa com o Oriente através das grandes navegações. Então, a primeira tarefa é contar a história do Vasco da Gama, que é o homem que descobriu o caminho para as Índias, né? A segunda tarefa é contar a história do próprio povo português, desde a formação de Portugal até o fim, certo? Então, essa é a tarefa que ele coloca para si mesmo. Não é uma tarefa fácil. Então, o poeta, ele sempre faz uma invocação, igual naquele filme lá, Invocação do Mal, né? Ele chama alguém, mas aqui é para ajudar. No caso de Camões, ele chama as musas do rio Tejo, que é um dos principais rios de Portugal. Musa é uma figura da mitologia, né? Como se fosse uma fada. Então pensa aí, uma fada, um espírito do rio. Ele chama essas musas, que se chamam Tágides, e ele pede a proteção desses seres. Olha, eu tenho uma tarefa grandiosa, né? Eu vou escrever 8.000 versos, então me protejam para eu conseguir concluir. Aí, a terceira parte é a dedicatória, que é onde ele fala para quem é esse texto. E como eu já adiantei, esse texto foi dedicado ao rei Dom Sebastião. Então, o objetivo era, por um lado, enaltecer o Dom Sebastião e falar, você é um baita de um rei, você é o escolhido da profecia. Mas, por outro lado, era dar uma cutucada, né? Porque o Camões, ao longo do texto, ele diz assim, Portugal está no seu auge. Quando você está no auge, você tem duas opções. Ou você se mantém, ou o que vai acontecer com você? Você vai decair, né? Então, por isso essa provocação. O Camões enaltece, mas ele enaltece dando uma cutucada, falando, e agora? Estamos bem, mas vamos parar por aqui? Você vai esperar a desgraça de Portugal acontecer? E por isso o cara foi fazer guerra, né? Porque ele estava sendo provocado. Bem, aí, lá pela página 4, mais ou menos, começa a narração e ela vai desde o canto 1, estrofe 19, até o canto 10, estrofe 144. Então, a narração é praticamente o texto inteiro. Tudo isso daqui é narração. Tudo isso é ele contando a história, né? Eu estou passando assim de novo para vocês terem ideia do tamanho do negócio, né? É enorme. Tudo isso é ele contando a história. Quando chega aqui no finalzinho, tipo, as 2 últimas páginas, a gente tem então o epílogo, que é o momento em que o poeta conclui o texto com um tom extremamente negativo. E isso aqui é uma das grandes novidades que o Camões introduz. Por isso que eu estou colocando de outra cor, né? Como a gente sabe, na cultura do classicismo tudo era cópia, lembra que a gente falou sobre isso? A moda era copiar. E o Camões aqui, ele está claramente copiando os gregos. Ele está fazendo um tipo de texto que os gregos faziam. Mas é aquilo, você copia, igual trabalho de escola, você copia, mas muda um pouquinho, né? Porque você tem certeza que o professor não vai perceber que os 10 alunos que são amiguinho da panelinha, que sempre sentam no fundo, entregaram os 10 o mesmo trabalho. Eles mudaram 5 palavras de cada frase e o professor não vai perceber. A gente é muito inocente quando a gente é aluno, né? Pois é. O aluno que copia da internet, eu acho tão engraçado, gente. Aluno que copia a redação da internet, lá na autoescola que eu dou aula. Porque ele tem certeza que eu não vou achar. Daí eu coloco o tema de redação no Google e eu já vou lá no Imagine, no Oficina da Redação, no Redação Nota 10, não sei o quê, e tá tudo lá. Daí eu mostro para eles, daí eu sou bem fusão, né? Eu copio o link e falo, você tirou daqui. E eles querem discutir comigo. Não, professor, como que você achou? Eu falo, meu filho, eu uso a internet desde que eu tenho 7 anos. Eu tenho 27, então eu uso a internet mais tempo do que você está vivo. Acho que eu não vou achar, né? Então veja, tem que mudar um pouquinho quando você copia. Né? Fica a dica aí para vocês. Vai copiar, beleza. Ok, todo mundo copia. Mas muda um pouquinho, né? Uma das grandes inovações do Camões, esse pouquinho que ele mudou, é esse epílogo. Porque normalmente, veja, vocês falaram, né? O texto épico é grandioso, é único, é especial. Combina com um texto épico um final triste? Tipo,
na batalha final dos Vingadores, assim, você quer que o herói vença o vilão. Você não quer um final triste, o vilão vence e domina o mundo. Eu não sei como termina Vingadores. Eu acho que os heróis vencem, né? Mas você quer que o herói vença o vilão. Se o negócio é épico, o bem tem que vencer no final, não é? Mas não aqui. Aqui no final, o Camões ele tem um epílogo triste, porque ele fala assim: eu cantei, igual o Chitãozinho e Chororó, né? Eu cantei, a minha voz tá rouca, mas nenhum português me ouve. Essa é a provocação que ele faz para o rei de Portugal. Esse nenhum português é o rei, entende? Eu tô aqui falando, ó, Portugal tá bem, mas vai decair, a gente precisa fazer alguma coisa. E esse final triste é a grande provocação que ele faz ao rei de Portugal. E isso é uma novidade, isso não existia. Olha, o que é isso? Tem um app chamado Cop Spider que automaticamente encontra os sites de cola. Também dá para usar para colar. E você só sabe disso, Carlos, porque você é uma pessoa bem informada, né? Você não usa. É só pela sua curiosidade de ficar explorando a internet. E agora todo mundo vai ficar sabendo. Ó, o Carlos copia as coisas, gente. Que coisa feia. Que pecado. Bom, então essas são as 5 partes, né? E aí, para complicar mais ainda, eu falei para vocês que é um texto. Se o professor copia o enunciado, eu posso copiar a resposta. Mentira, não pode, Carlos. Não pode. Sabe por quê? Porque o professor não precisa mais aprender. Você precisa. A resposta que você faz não é para o professor, é para você, rapaz. Eu pense bem. Ele pega exatamente a mesma questão, só que ele muda um número. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu coloco um não ou um incorreto onde era correto. E aí as pessoas não percebem. Ah, mas é uma delícia ver o resultado depois, cara. É muito bom. Dá pra saber quem copiou? Oh, lógico que dá, porque aí todo mundo é. Quem copiou errou, não leu. Pô, o professor tem que ter suas estratégias, né? Bem, para complicar mais ainda os Lusíadas, né? São 10 cantos, 5 partes e 4 planos narrativos. Ah, meu Deus do céu, agora tá complicando. Então, o que isso quer dizer? Que toda aquela parte chamada narração, na verdade são 4. É como se você tivesse 4 histórias dentro de uma. A outra ali já está olhando para o lado. Meu Deus, só piora. O que eu faço? Só piora. Só fica mais difícil. Então, são 4 histórias dentro de uma. Porque ele falou pra gente, né? O meu propósito é contar a viagem do Vasco da Gama, parte 1. Segunda parte, né? Aliás, que história de Portugal. 2. Isso ele falou que ele ia fazer lá na proposição. O que ele não falou que ia fazer, mas faz ao longo do texto. Você tem o combate entre 2 deuses. E eu já vou explicar por que são Baco e Vênus. Deixa eu pôr isso numa cor bonita, vai. Verde, não. Roxo. Oh, meu Deus. Nossa. Só porque eu me gabei de usar a internet, eu fico passando essas vergonhas. Roxo. Daí não dá pra ver a letra. Agora eu tenho que mudar a cor da letra. Aí, branco, pronto. E a 4ª parte são os comentários que o poeta faz. Esse eu vou pôr em vermelho, porque isso aqui é a segunda inovação do Camões. Vamos por aqui. Segunda inovação. Inocação é ótimo, né? Tô disléxico ainda por cima. Então, a primeira inovação do Camões, ele copiou, mas mudou, é o final. Ele fez um final triste. A segunda é que no meio do texto ele para comentar. Sabe aquele seu amigo que fica comentando o filme? A coisa mais irritante do mundo. No meio do filme ele fica lá narrando, comentando. O Camões faz isso no meio dos Lusíadas. Então você está lendo a história, beleza, português e Deus e não sei o que, guerra e tal. Do nada para a história. Para o poeta entrar e falar, oi, tô aqui, vou fazer um comentário. Só que, gente, são 4 partes, certo? Vocês estão acompanhando. Tá difícil, mas a gente vai. Tá, vamos voltar um pouquinho no nosso texto. Vocês estão vendo alguma divisão? Tem legendinha de cor? História de Portugal é amarelinho, história dos deuses é rosa. Não tem legendinha de cor. Não tem divisão. O negócio vai indo, ó. Vai indo. Por isso é um texto difícil. Porque o Camões não avisa. Agora estou contando a história de Portugal. Agora estou contando a viagem do Vasco da Gama. Agora eu estou fazendo um comentário.
Então, assim, é um texto extremamente difícil, porque se você não tem essa informação e você pega para ler, você vai ficar completamente perdido, porque você acha que é uma história só, quando na verdade tem 4 coisas diferentes acontecendo e não tem nenhuma indicação de quando é o quê. Entende? Então, são 4 planos narrativos. E aí, por que esses 2 deuses, né? Vênus, todo mundo sabe, é a deusa do quê? Vênus ou Afrodite? Do amor, da fertilidade. Tem Vênus aqui, ó. Deixa eu mostrar uma foto dela para vocês. Esse quadro super famoso, né? A Vênus de Botticelli. Então ela é linda, maravilhosa, tem as curvas certas no lugar certo, né? Vênus é a deusa do amor. Ela é uma deusa portuguesa? Não, né? É uma deusa grega, mas lembra que tudo no classicismo é referência grega. Então, Vênus aqui, ela acaba, veja, que deusa romana, boa. Vênus é associada nesse texto à Virgem Maria. O Camões estava num país católico, ele não podia usar uma deusa grega e ficar por isso mesmo. Então, para driblar isso, ele usa a deusa grega, faz a homenagem que ele precisa fazer, mas ele meio que associa Vênus à Virgem Maria, porque elas têm características parecidas, né? Elas representam o amor, são mulheres jovens, amorosas, carinhosas, férteis, né? Afinal de contas, a Virgem Maria teve um filho sem fazer sexo, por exemplo, então ela é super fértil, concorda? Ela não precisa nem do homem para ter filho. Bem, e por outro lado, Baco. Alguém faz ideia de quem é Baco? Deus do quê? Oi? O Carlos deve saber. Um outro nome de Baco é Dionísio. Talvez ajude. Baco é o nome grego, Dionísio é o nome romano. Deus do vinho, boa. Ele tá dando Google, você acha que ele sabe? Ele tá lá. Não só do vinho. Baco também era o deus. É o contrário. Olha, ele ainda me corrige. Obrigado. Dionísio é o grego. Ele era o deus do vinho, das artes. Ele era o deus das orgias, por que não, né? Ele era o deus de outras coisas, mas por aí vocês já perceberam que ele é um deus divertido e pecador, né? Porque vinho, álcool, arte que todo mundo adora condenar, e orgia, sexo, enfim. Então, o Baco nesse texto é associado ao demônio, inclusive porque, em alguns casos, o Baco é representado como um fauno. Já assistiram Nárnia? Que tem lá o senhor Túmulos, isso. E ele é um fauno. Já viram um fauno? Ele tem pé de bode e chifre de bode, igualzinho o capeta, né? Então, para assim driblar a Igreja Católica, o Camões justificou: não, eu usei o nome Baco, mas eu estou representando o diabo. Eu usei o nome Vênus, mas eu estou representando a Virgem Maria. Vênus protege os portugueses, porque eles são católicos, etc. E Baco está contra os portugueses nessa história, porque ele é o diabo e mais, né? Ele também é associado aos árabes, né? Aos muçulmanos. Então, o Baco fica contra os portugueses e a favor dos árabes, representando aí o inimigo, né? Aliás, é esse o significado da palavra diabo, né? Demônio é o inimigo. Então, o Baco é o inimigo que deve ser vencido e por isso os 2 deuses. Bem, agora que a gente tem essa introdução toda, isso aqui são coisas que a gente já falou, a gente pode olhar um pouquinho para esse mapa, certo? O pessoal de casa consegue ver bem o mapa? Espero que sim. Eu sei que as coisas estão escritas pequenininhas ali. Mas basicamente, os Lusíadas, então, é uma história que conta essa viagem aí que vocês estão vendo, né? Ó, lá em cima a gente tem Portugal. Os portugueses saíram ali de uma praia chamada Restelo, guardem esse nome que é importante, e eles fizeram todo esse contorno da costa da África, passaram ali embaixo, estão vendo na pontinha da África, onde está escrito Cabo das Tormentas? Esse era um lugar que ninguém conseguia passar. Esse é o grande inimigo português. O Cabo das Tormentas é o vilão dessa história, na verdade, é o Cabo das Tormentas. Os portugueses passam por ali, param em Moçambique, em Mombaça, em Melinde
e vão para a Índia em Calicut, certo? Então, basicamente, os Lusíadas conta essa viagem do Vasco da Gama. Agora, continuando na tradição grega, esse texto não começa do começo. Agora sim, a Ali vai ficar louca. Como assim não começa do começo, professor? Tem 4 histórias em uma, tem 5 partes, tem 10 cantos, 8.000... E não começa do começo, começa de onde, né? Caramba! Então, os Lusíadas começam... Vou levantar, mais tranquilo. Quando começa a história, eles estão aqui, vendo? Início. Então, a gente pega no meio, e isso chama in media res. A tradução é no meio da coisa. Bem criativo, né? Você pega a história no meio. Então, você pega a história aqui, eles já passaram pelo grande vilão, percebe? Eles já passaram pelo Cabo das Tormentas. Aí eles chegam em Moçambique, chegam em Mombasa, chegam em Melinde. Quando chega em Melinde, o rei de Melinde é muito hospitaleiro, né? Um africano muito hospitaleiro. Então ele fala, ó, descansem, vocês passaram por toda essa viagem, fica um pouco aqui, me conta de você. Sabe assim, tipo, vamos nos conhecer melhor. E aí o Vasco da Gama, ele começa então a contar toda a história de Portugal. Porque ele fala, somos portugueses. E o outro vira, tá, e daí? Tipo, quem são portugueses? Então ele conta. Portugal é um reino que surgiu do casamento, da condessa, não sei o quê. E depois ele fala, e eu sou o Vasco da Gama, que fiz uma jornada, começando e aí volta. Por isso essa seta vermelha, né? Que daí tem um flashback e ele volta. Então, começa na Praia do Restelo, contorna toda a África, passa pelo Cabo das Tormentas e aí emenda de volta. E aí chegamos até aqui, daqui ele toca a viagem e vai para Calicut. E aí aqui, ó, esse último ponto é uma ilha da mitologia, que é a Ilha dos Amores. A gente já vai chegar nela. Ok? Então, essa é a viagem que o Vasco da Gama fez para comprar pimenta, que hoje em dia você vai ali no Big e custa 7 contos o saquinho, né? Tudo isso para comprar pimenta do reino, gente, sério. Especiarias, né? Isso que os portugueses queriam. Então, bom, deixa eu voltar. Meu Deus. Aí, resumindo, uma história muito longa, de 8.000 versos, né? Canto por canto. Então, no primeiro canto, a gente tem a proposição, invocação, dedicatória, tudo aquilo que a gente já conversou, e começa a narração. Quando começa a narração, como eu falei, a gente está no meio da história e os deuses resolvem se juntar. Eles fazem um concílio. Concílio é como se fosse conselho, né? Reúne, igual conselho de classe. Os professores se reúnem para falar mal de aluno. A gente fala, viu? Vamos falar. Então, os deuses se reúnem para fazer um conselho. Por quê? Porque os portugueses não podem fazer isso, né? Lá na mitologia grega, a gente tem o deus Poseidon, né? Netuno, que é o dono do mar. E, basicamente, os portugueses eles estão desafiando esse território. Como assim um ser humano vai dominar o mar? O mar é de Netuno. Então, os deuses se reúnem para resolver. O que a gente vai fazer com esses portugueses? Porque eles já passaram pelo Cabo da Tormenta, eles estão chegando, velho. E aí? Né? Então, os deuses estão ali discutindo quando começa a história e eles estão tentando resolver o que fazer. Nessa reunião, nós temos Júpiter, que é Zeus, né, o rei do Olimpo, e ele resolve ficar neutro. Ele fala, olha, deixa, né, vamos ver o que dá. A gente tem Vênus, que fica do lado dos portugueses, porque ela acha que eles merecem, né, são um povo tão conquistador, um povo tão forte. E a gente tem Marte e Baco, que estão contra os portugueses. Marte porque ele é o deus da guerra, e ele não admite que o ser humano tenha tanto poder quanto ele, né? Se os portugueses fizessem essa conquista, eles seriam muito poderosos. Então ele fica ofendido, né? Ele se sente desafiado pelos portugueses, então ele resolve ficar contra. E Baco, porque Baco está associado aos árabes, né? E ele também fica contra os portugueses. E os portugueses seguem, né? Quando eles chegam em Mombasa, que é a primeira cidade que eles param, o Baco já está aprontando, né? Ele meio que faz os portugueses ficarem presos ali por um tempo, ele arma uns truques, porque o Dionísio é uma espécie de palhaço, assim, né? Tipo o Joker, sabe? Ele apronta, mas ele apronta fazendo truques.
Então o Baco faz alguns truques para prender os portugueses, mas é claro que Vênus, e aí um outro deus aparece, que é Mercúrio, e livram a barra. Isso é interessante. Está com tanto frio assim? Quer desligar o negócio lá? Ou senta para cá, para lá, porque o vento está bem em você, né? Senta aqui, tá bom? Então tá. Isso é interessante a gente ver. Os portugueses mesmo nunca resolvem nada. Quem resolve para eles é sempre algum deus. Então, primeiro problema que eles acham, os corajosos portugueses já precisam da ajuda de um deus, porque eles sozinhos não dão conta. Então, Vênus e Mercúrio vão lá, livram a barra deles e eles seguem até Melinde. Nisso a gente está no canto 3. E aí, como eu falei, quando a gente chega em Melinde, o Vasco da Gama conta a história de Portugal para o rei de Melinde. Aqui a gente tem um episódio importante, que é o episódio da Inês de Castro, essa mulher que vocês estão vendo, que mais para frente eu vou falar um pouquinho dela, né? Porque essa figura aqui é uma figura histórica, ela realmente existiu em Portugal, e ela é uma espécie de heroína, assim, de Portugal. Tem uma história muito trágica. Aí no canto 4, ele fala da viagem. Eu saí da Praia do Restelo, contornei a África e tal, e aí a gente tem um outro episódio importante, que é o velho da Praia do Restelo. Certo? Canto 5, o resto da viagem, com o Cabo das Tormentas, e aí a gente tem um episódio do gigante Adamastor, que é o único momento emocionante, assim, né? Você pensa que texto épico vai ter batalha, dragão, fogo. Só tem um momento, assim, realmente emocionante nesse texto épico, que é o gigante Adamastor. Mas não tem batalha, né? Você fala, vai ter gigante, vai ter batalha. Não tem batalha. A gente já vai chegar lá. Canto 6, né? Eles seguem para Calicut, que é na Índia. Netuno finalmente resolve agir, manda uma tempestade para ver se interrompe a viagem. Mais uma vez, Vênus, como a boa Virgem Maria, intercede pelos portugueses. No canto 7, eles chegam na Índia, fazem contato com os chefes locais, começam a negociar a maldita pimenta do reino, né? Se tivesse supermercado, era muito mais fácil, certo? Bom, canto 8, eles estão lá na Índia e, mais uma vez, o Baco, né, apronta e arma ali um mal-entendido e os portugueses são atacados, mas no final os portugueses conseguem se livrar aí desses inimigos, né? No canto 9, eles finalmente terminam as negociações, né, e começam a voltar para casa. E aí a deusa Vênus resolve dar um prêmio para eles. Um prêmio por quê? Se eles não fizeram nada, né? Todos os problemas que eles tiveram foi ela que resolveu. E no final ela vai dar um prêmio. É tipo aquela mãe que ela chama o filhinho e fala, filhinho, tem lição de casa? Tem. Tá bom, vem o que a mãe faz. Daí ela faz a lição do filho e no final dá uma bolacha para a criança. Você se esforçou tanto. Foi a mulher que fez tudo, né? Mas a Vênus é a Virgem Maria, ela tem que cuidar dos portugueses, ela é boazinha. Então, ela leva os portugueses para a Ilha dos Amores, onde oferece um banquete, entre outras coisinhas mais. E aí, no canto 10, a Tétis, que era uma oráculo, né? Uma pessoa capaz de prever o futuro. É uma espécie de semideusa, na verdade. Ela faz uma profecia sobre o povo português, né? Ela diz que o povo português pode ter muitas glórias no futuro, mas que isso não é uma certeza. E ela leva o Vasco da Gama, que é o nosso herói, por isso que o time do Vasco chama Vasco, aliás, né? Leva o Vasco da Gama para o alto de um morro, onde ela mostra para ele a máquina do mundo. E eu já vou explicar o que é essa máquina. E aí, por fim, nas 12 últimas estrofes, a gente tem aquele epílogo onde o Camões lamenta, então, que Portugal está no seu auge, e do auge a gente só pode decair. E como sempre, o Camões é bem pessimista, né? Essas mensagens nada agradáveis. Bom, é claro que isso é um mega resumo, né? Eu resumi 200 páginas em 2 slides. A história em si tem muito mais detalhe que isso. E aí, ao longo dessa história, a gente tem todos esses episódios importantes, né? Que eu fui comentando. Então eu queria aprofundar um pouquinho cada um deles, porque todos eles têm chance de vocês encontrarem no vestibular. Então, assim, agora é a boa notícia, tá? É complexo, é complicado, mas vocês não precisam decorar essa história inteira, óbvio que não.
O que vocês precisam lembrar são esses 5 episódios. Isso é importante, isso pode cair em vestibular. Então, o primeiro episódio que a gente falou, da Inês de Castro, né? Esse é um episódio histórico. Vocês estão conseguindo ler ali em preto? Não dá, né? Mais ou menos, Tudo bem. Quem foi Inês de Castro? Inês de Castro é uma mulher que realmente existiu em Portugal e ela foi amante de Dom Pedro, não o Dom Pedro do Brasil, o que veio antes dele, né? E veja, quando você é um rei ou um príncipe, ter uma amante é um perigo enorme, porque se você tem um filho com ela, você tem um herdeiro bastardo do trono, né? Quem assistiu Game of Thrones sabe que isso nunca acaba bem. Já assistiu Game of Thrones? Alguém já viu Game of Thrones? Assista, é muito bom, é muito bom. Porque quando um rei sabe que tem um herdeiro bastardo, ele não quer que o reino dele fique com aquele cara. Aquele cara não merece, né? Então a Inês era amante do Dom Pedro, disse que ele morria de amores por ela, mas assim, morria de amores. E todo mundo sabia, era uma coisa aberta. O reino inteiro sabia que o príncipe Dom Pedro tinha uma amante, né? Tanto que, sabendo disso, o povo de Portugal meio que começou a defendê-la, sabe assim? Tipo, deixa, eles se amam tanto, é um amor tão bonito, um amor português. Então, num primeiro momento, ao invés de ser castigada, a Inês só foi expulsa. Colocaram ela para viver num castelinho lá longe. Só que ela teve um filho. Então, de fato, nasceu esse herdeiro bastardo. E aí o rei de Portugal foi atrás e acabou condenando ela à morte. E aí vocês estão vendo essa pintura, né, da Inês ali, de joelhos com o seu filho, implorando pela sua vida diante do carrasco. E aí essa história acabou meio que virando uma história símbolo de um amor proibido, sabe? Lá em Portugal. Então, os portugueses contam essa história para as crianças, contam essa história nas escolas, porque é uma história bonita de Portugal. Né? Igual a gente tem o Tiradentes, que é o nosso herói, que lutou pela liberdade, a Inês de Castro é uma mulher que foi morta injustamente, representando a pureza do amor dela, sabe? Porque o único pecado e crime dela foi esse, foi amar o príncipe e ter um filho dele. Ela não foi criminosa nem nada, né? Então, quando você tem esse episódio dentro da história, o Camões faz uma baita homenagem a ela, sabe? Ele realmente fala dela de um jeito muito bonito, destacando as qualidades e todo o romance que ela teve ali. Então, esse é um episódio importante. Tudo bem? O próximo, o velho do Restelo, que é esse velho chato que vocês estão vendo aí, ó. Isso é uma pintura representando ele. Velho do Restelo, porque ele é um velho que estava lá na praia do Restelo, onde os portugueses partiram. Esse velho, ele representa a mentalidade medieval, né? Então lembra que nós estamos no classicismo, a Idade Média está acabando. Mas é claro que é difícil para as pessoas mudarem a cabeça delas, né? Quem aí convive com avô ou avó? Convive com avô ou avó? Quem é? Não? Convive com avô ou avó? Mais ou menos, avô e avó é teimoso, né? Vocês conseguiram fazer o avô e a avó de vocês usar máscara facilmente? Não usa, não acredita nessas coisas. E eles falam assim, eu sou velho, eu não vou obedecer você. Você pode falar quando você quiser, eu já vivi minha vida inteira, minha avó foi assim até hoje. 5 pessoas da minha família tiveram Covid, 5 filhos dela. E ela não usa máscara ainda. Entende o nível de teimosia do velho? Porque o velho não muda a cabeça dele. Não muda, não adianta. E o velho do Restelo representa isso, né? A teimosia de quem não conseguia aceitar a modernidade, né? Porque essas viagens, as caravelas, tudo isso era a modernidade chegando. A conexão entre os países, né? Quando os portugueses estão partindo, o velho do Restelo levanta, igual ele está ali no quadro, ele começa a xingar. Ele começa a falar, vocês são gananciosos, vocês só têm cobiça, e essa ganância, essa cobiça vai ser o fim de vocês, né? Para que ir para o mar? Para que tentar chegar nas Índias? A gente não precisa disso, Portugal já está bem. Então ele é um velho conservador. A gente sabe exatamente em quem ele votaria, sabe? Exatamente em quem um velho conservador votaria no Brasil hoje em dia. Bom, esse é um episódio importante também, né? Que tem esse simbolismo do conservadorismo. Próximo episódio importante é o do gigante, que é onde a gente imagina que a história ficaria legal, né? Português versus gigante, vai ter um fight. Não tem fight. O gigante Adamastor, ele é
o Cabo das Tormentas transformado num ser vivo. Entende? Porque, veja, não tem graça contar uma história em que o herói derrota uma pedra. Concorda? O que é o Cabo das Tormentas? É um pedaço de mar com umas correntes marítimas loucas e pedra. Aí você fala assim, o grande herói português. Papai, quem ele derrotou? Uma pedra. Não cola, né? A criança não vai gostar da história. Então, Camões sacou isso e falou, não, peraí. Vamos pegar o Cabo das Tormentas e vamos dar uma cara feia, forte, grande para ele. E aí fica mais legal de contar a história. Então, o Camões inventou toda uma história desse gigante que se apaixonou pela Tétis, que é aquele oráculo, né? Uma semideusa. Só que ele é um gigante, ela é um oráculo, ela tem o tamanho de um ser humano. Era um amor impossível. Até porque ele é um ser de um nível inferior em relação a ela, né? Só que ele tenta meio que estuprar a Tétis, né? Ele tenta forçá-la e tal, e aí ele recebe esse castigo de Netuno, né? Porque Tétis era a filha de Netuno. Então Netuno fala, o seu castigo vai ser virar um guardião dos meus domínios. Então você vai virar um gigante de pedra e você vai ficar lá naquela bordinha, né, da África, essa pontinha da África. Você vai ficar ali e você vai impedir que qualquer um passe. Então essa é a sua missão. Então nisso Camões transformou o Cabo das Tormentas em um ser monstruoso. Só que o que é meio broxante nessa parte da história? Quando os portugueses chegam ali, mas isso tem um significado. Quando os portugueses chegam ali, o gigante já dá uma surra e fala, nossa, milhares de anos que eu tô aqui, ninguém nunca vem, né? Pode passar então. Tipo assim, a minha missão era proteger o lugar, mas eu tô tão impressionado que vocês conseguiram chegar até aqui, pode passar. Não tem batalha, não tem combate, você fica esperando, né? Agora o Vasco da Gama vai usar a espadinha dele. Não usa, porque o gigante Adamastor simplesmente se curva, né? Ele se lamenta, ele roga lá umas pragas, ele fala, vocês estão passando, mas vocês vão se lascar. Mas ele deixa eles passarem. E isso tem um simbolismo, né? De que os portugueses são tão gloriosos, eles são tão grandiosos, que eles não precisam lutar, percebe? O próprio protetor dos mares se curva e deixa eles passarem. Então isso também é chato de contar essa história, né? Porque a gente queria um fight, uma luta ali. Mas isso também tem um simbolismo dentro do texto, porque os portugueses estão passando, né, de maneira fácil, eles nem têm que se esforçar, certo? Próximo episódio da Ilha dos Amores, e eu acho que por essa pintura aí da Ilha dos Amores, vocês já entenderam bem que tipo de amor que a gente está falando, né? Não é exatamente um amor de novela das 6, é um amor de minissérie depois das 11 da noite. Então, a Ilha dos Amores é uma ilha da mitologia grega, né? E no final, depois que os portugueses já fizeram seus negócios e tal, a Vênus leva eles aí como um prêmio, né? Então, comida à vontade, mulher à vontade. Vocês estão vendo o cara ali com instrumento musical, tem um outro ali tocando uma harpa, então música à vontade. Basicamente é uma rave, né? Igualzinho. Não é assim que é rave? Uns negros pelados pulando e fritando? É igualzinho. Então, os portugueses são premiados, né, nessa ilha onde você tem todos os prazeres possíveis. Os prazeres do sabor, da visão, da audição, do tato, prazer sexual e tal. E isso também tem um simbolismo, né? Não é só que o Camões era pervertido e queria colocar uma orgia no texto. O simbolismo é a coroação dos portugueses, né? Então, depois que eles fizeram toda aquela conquista, um grande herói precisa de um prêmio. Então, eles recebem todos esses prazeres e esse banquete como uma espécie de coroação. Agora vocês são os reis dos mares. E os reis dos mares podem ter a mulher que quiser, e a música que quiser, e a comida que quiser. Então, isso é como eu coloquei aqui, né? É uma glorificação do povo português, certo? E aí, o último episódio importante é quando, então, a deusa Tétis, ela chama o Vasco da Gama no cantinho e fala, deixa esse cara aí, né? E vem aqui comigo. E ela leva o Vasco da Gama no alto de um morro. E no alto desse morro, como ela é um oráculo, ela tem poderes místicos, ela resolve mostrar para ele a máquina do mundo. A máquina do mundo
É essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? O que é isso? É como se fosse uma maquete do universo. Então, no século XVI, e também por uma influência grega, os europeus achavam que o universo era desse jeito, né? A Terra era o centro, lembra lá do... né? A Terra no centro, como é o nome disso? Não é heliocentrismo. Heliocentrismo é o Sol no centro. Antropocentrismo é o homem no centro. Tem um nome, deu um branco feio agora, perdão, gente, às vezes acontece, sexta-feira à noite. Mas enfim, eles acreditavam que o universo era como se fosse uma cebola, com várias camadas. Então isso aqui não são círculos, são esferas. Imagina, você tem uma esfera por volta, igual as camadas de uma cebola. Sabe, já cortou cebola? Tem camadas, né, na cebola. Então, a Terra seria a esfera do centro, aí em volta você tem uma esfera de ar, em volta tem uma esfera de fogo, por isso que é quente. Eles não sabiam que o Sol que aquecia, então eles tinham que justificar o calor. Então tinha uma esfera de fogo. Aí, uma primeira esfera da Lua, Mercúrio, Vênus, eles achavam que o Sol era o quarto planeta, pela distância, né, que eles conseguiam medir. Então, o Sol era o quarto planeta, e aí Marte, Júpiter, Saturno. Todas essas esferas estavam presas numa esfera chamada firmamento, que é o céu. Nós estamos vendo as estrelinhas? Então, quando a esfera do céu se move, ela acaba movendo todas as outras. É por isso que os planetas giram. É uma explicação até inteligente, vai? Faz sentido, né? Se tem uma esfera conectada com outras, bem, quem está falando aqui comigo no chat? Geocêntrico, muito obrigado, Alana. É isso aí, geo é terra, né? Devia ter lembrado. Exatamente. Bom, depois do firmamento, eles acreditavam que tinha um negócio chamado céu de água. Bonito, né? Céu de água. Ou céu áqueo, ou cristalino. Seria um céu transparente, porque para dar movimento, né? Pensa, você precisa passar um óleo para as coisas mexerem, né? Então, para essa esfera ter movimento, tem um céu de água em volta. E aí tem o primeiro móbil, que seria uma esfera que também se move, né? Ó, ela é impulsora do movimento. E aí, por fim, tem o empíreo, que é o céu imóvel. Então, quando a Vênus leva o Vasco da Gama para ver isso, ele está tendo a visão de Deus, percebe? O prêmio do Vasco da Gama, por ser o grande herói que conquistou as Índias, você tem o mesmo conhecimento, a mesma visão que Deus tem. Porque se Deus existe, e para um católico óbvio que existe, Deus vê tudo, né? E entende tudo. Então, ver a máquina do mundo é ver uma maquete do universo. É ter a visão do construtor. Quem construiu? Deus. Então, esse é o grande prêmio, né? Os outros portugueses estão lá na Ilha dos Amores, estão lá se divertindo. Mas esse é o grande prêmio. Tipo assim, agora vocês são Deus. Porque vocês dominaram os mares, vocês conquistaram tudo e agora vocês veem o que Deus vem. Aí o Vasco da Gama é muito esperto, ele pergunta, e o que está por fora? Porque qualquer criança perguntaria isso, né? Você fala para a criança, o universo é uma bola, a criança vai perguntar, tá bom, e o que tem fora da bola? Se tudo que existe está na bola, o que está fora da bola, né? Uma questão válida. E aí Tétis fala assim, olha, por fora da bola é Deus. E aí só sendo Deus para saber. Então o que eu posso te mostrar é a visão que Deus tem. Mas eu não posso te fazer literalmente ser Deus, né? Então por fora dessa esfera é Deus. E aí você não pode, porque imagina, um católico dizer que ele virou igual a Deus seria um pecado. Aí sim o Camões ia ser perseguido. Mas vocês entendem o simbolismo? Basicamente, a Tétis está dando para o cara a chave do universo. Assim. Ó, é assim que todas as coisas funcionam. Esse é o grande prêmio português. Beleza? Bom, com isso, gente, a gente fez uma jornada aí enorme, né? Sei lá, 40 e poucos slides para falar do classicismo. É uma das minhas escolas literárias preferidas, é por isso que eu demoro tanto tempo nela. Mas deu para vocês perceberem que não é uma obra qualquer, As Lusíadas, e que merece essa atenção especial, porque tem mitologia, tem todo esse simbolismo, e é o nosso patrimônio, como eu falei, né? Cada civilização tem o seu grande texto, e nós temos esse. Tudo bem, nós não somos portugueses,
mas nós somos a continuação dessa cultura. Nós somos fruto dessa cultura. Não fosse o Vasco da Gama ter ido para as Índias, não tinha Pedro Álvares Cabral vindo para o Brasil, e não tinha Brasil. Então, a gente está, de certa forma, envolvido nisso tudo aí, né? E aí nós temos, então, os Lusíadas. Pessoal aí de casa, dúvidas, perguntas, sugestões, vocês também, alguma coisa que vocês queiram comentar sobre os Lusíadas? Se eu já li tudo? Não, confesso, não posso mentir que é feio, né? Eu já li muito, mas não tudo. Quando a gente faz na faculdade, por exemplo, na pós-graduação também, eu li os episódios importantes, justamente esses que eu comentei. Mas tudo, porque é um texto que, como eu falei, ele não foi exatamente feito para ser lido, né? Ele foi feito para ser uma carta, uma provocação ao Dom Sebastião. Então ele tem um leitor oficial, que é o rei de Portugal, né? Deve ter lido, né? Foi até para a guerra, morreu na guerra por conta desse... é muito surreal, né? A gente ter noção assim de que... É verdade, eu não estou exagerando porque eu sou professor de literatura e eu quero puxar a sardinha para o meu lado. O cara foi para a guerra por conta disso aqui. Isso é registro histórico. Então, é muito surreal se pensar. Imagina alguém manda uma carta para o Bolsonaro e o Bolsonaro resolve fazer guerra. Parece louco, mas é exatamente isso que aconteceu. Eu ainda lembro dessas aulas do ano passado, Douglas. Que bom que você lembra. É porque a Stephanie foi minha aula, né, foi minha aluna no terceiro médio. Bom, isso então é os Lusíadas, e isso termina o classicismo. Rapidinho, para vocês não ficarem sem esse conteúdo, que eu não quero deixar vocês sem, né? A gente pode aprofundar mais na próxima aula. Paralelamente, eu tenho o quê? 5 minutos, né? Paralelamente ao classicismo, a gente tem o quinhentismo. Para resumir isso aqui em 5 minutos, eu vou falar o seguinte. O que é o quinhentismo? Depois a gente aprofunda. O quinhentismo é toda a literatura que foi escrita no Brasil em 1500. Porque o Brasil foi descoberto, né, em 24 de abril, nunca lembro, 22 de abril de 1500. Só que veja, você falar literatura no Brasil de 1500 é forçar a barra, vai, porque o que tinha no Brasil em 1500? Mato e índio. Não tinha nem papel para escrever, concorda? Então, a gente chama de literatura, mas não é exatamente literatura. O que a gente tinha no quinhentismo? 2 tendências, né? O que a gente chama de literatura de informação, que não é literatura, a gente só chama. O que são esses textos? São aqueles textos escritos pelos marinheiros, pelos caras que vieram aqui fazer a colonização. Então, se eu estou descobrindo uma terra nova, eu preciso registrar, ó. Achei uma floresta, e a floresta é assim, assim, assado. Achei uma espécie de animal, eu faço um registro. Se eu sou um aventureiro, eu faço um diário. Eu mando cartas, como, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu para o rei de Portugal. Então, a primeira tendência são esses textos informativos. Não é poesia, não é romance, não é nada disso, né? São textos informativos escritos pelos colonizadores e pelos marinheiros, cartas, mapas, né, diários de viagem. Isso tem a ver com um dos objetivos portugueses no Brasil. Os portugueses vieram para o Brasil com 2 coisas em mente. Uma delas é explorar a terra. E para explorar a terra, eu tenho que falar dela. Então, a literatura de informação são os portugueses falando da nova terra. A segunda tendência é a literatura jesuítica, que é o segundo grupo de portugueses que veio para o Brasil. Os jesuítas, eles eram padres que faziam parte ali desse grupo, e eram padres muito estudados, gente, muito estudados. Não é padrezinha, é padrezão, uns caras assim cultos, eruditos, né? E eles vieram para o Brasil com um objetivo em mente: explorar o povo, né? O que significa explorar o povo? Catequizá-lo. Porque a Igreja Católica estava passando por crises na Europa, ela precisava de mais fiéis, e aí eles, né, falaram, bom, lá no Brasil tem um monte de índio para ser fiel, vamos lá atrás, já que estamos perdendo, é igual uma empresa, né? Você está perdendo cliente aqui, você vai procurar o cliente de lá, não? Você não pode fechar a sua empresa. Então você tem a Igreja Católica perdendo fiel na Europa, vamos catequizar índio. E aí mandaram os portugueses para o Brasil. Que tipo de texto um padre escreve? Que tipo de texto um padre escreve?
Bem se vê que a pessoa não vai na missa faz quantos anos, Kim? Tô brincando. Que tipo de texto um padre escreve? Um padre. Evangelho, né? Evangelho não, mas é o sermão, né? Quando o padre fala na missa. Sermão, livrinho de catequese. Fez catequese? Alguém aqui fez catequese? Não tem aquele livrinho que a gente usa na catequese, da capinha verde, um santo na capa? Então, eu me catequizei com aquilo. Eu nem sou católico, mas eu lembro. Bom, a Bíblia, né? Padre escreve texto religioso. Então, quando a gente fala de literatura jesuítica, são textos religiosos. Teatrinho de igreja, até hoje tem, não tem? Teatrinho na igreja, na Páscoa, no Natal. Esses padres, depois, na próxima aula, a gente pode conversar mais deles, mas todos esses padres escreviam textos religiosos, né? Com o objetivo, então, de catequizar os índios. Dá para chamar isso aqui de literatura? Não, né? Padre não é poeta. Viajante não é escritor. Então, a gente chama de literatura de informação, literatura jesuítica, por falta de outro nome. Mas, na prática, isso daqui não são textos de arte, né? São textos informativos e religiosos. E, basicamente, gente, teria mais coisa para falar, mas vocês veem que é bem menos coisa, né? Basicamente, o quientismo é isso. São esses textos que foram publicados no Brasil, né, a partir de 1500. Alguns relacionados à exploração da terra e alguns religiosos. Beleza? Depois a gente conversa um pouquinho mais só sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, porque ela cai no vestibular, né? Ela está como leitura obrigatória da Unicamp. Então, antes da gente entrar no Barroco, que é o próximo tema, a gente fala um pouquinho mais só dessa carta, que é o texto importante aqui. Beleza? Ufa! A coisa vai longe, não? Eu falo pra caramba. Pessoal aí de casa, parando por aqui então, eu mandei para vocês, para vocês também, algumas questões, né? Que a gente pode comentar depois, que são questões, algumas mais recentes, outras nem tanto, sobre esses textos. Então, tem questão dos Lusíadas na FUVEST, tem questão da Unicamp sobre o Camões, já que ele está lá na Unicamp. E aí vocês podem fazer, e depois na próxima aula a gente comenta também. Eu começo pelas questões e pela carta do Pero Vaz de Caminha. Show? Gente, um abraço para todos, né? Bom fim de semana para vocês e até sexta-feira que vem.